Cláudia, eu acho que isso ainda é maior nos casos na seara da família. Porque na seara familiar, a gente está cansado de ver, né, no nosso dia a dia, que o judiciário acaba rompendo, terminando as relações, acaba ficando muita mágoa. E o principal que eu vou, além do que você disse ainda com relação aos advogados usarem todos os argumentos que eles têm, eles ainda, não é a questão tanto do advogado, mas o judiciário não dá espaço para a parte falar. No processo judicial, a parte, ela fala, se o juiz quiser ouvir, se tiver uma audiência, que hoje a gente sabe que cada dia é mais raro ter audiência, né? E se o juiz quiser ouvir, entendeu? Então, ela não tem protagonismo. Então, a parte em si, ela não tem o protagonismo. E eu acho que é a vida dela que você está tratando, principalmente em casos familiares. É da vida da família dela, da vida dela que ela está tratando. Então, ela precisa ter esse protagonismo, né? E esse protagonismo, ela só vai ter na mediação, que é onde ela vai poder falar, é onde ela vai ser escutada, é onde ambas as partes vão falar e vão ser ouvidas, e onde elas podem realmente construir uma solução que só elas sabem qual é a melhor solução. Por melhor que seja o juiz, por melhor que seja o advogado, por melhor que seja instruído um processo judicial, a decisão nunca vai ser tão boa quanto das próprias partes, porque elas conhecem o dia a dia delas, os problemas, onde são as dores, e elas podem construir a melhor solução possível. É isso que a gente precisa divulgar, né? É isso que as pessoas precisam ter conhecimento, né, Cláudio? É isso. O juiz ali, na verdade, ele é o protagonista, né? Quando nós temos um processo, mas não é errado, porque ele é o protagonista, porque ele vai tomar uma decisão debruçado exclusivamente na lei, né, na aplicabilidade da lei, na aplicação da lei. Ele não vai fazer um papel de tentar sair daquela posição em que se encontram as pessoas para identificar o real interesse que tem muitas vezes escondido naquela demanda que surge. E às vezes são interesses que surgem realmente de situações relacionais mal resolvidas. Então, assim, as pessoas precisam acreditar que o mediador ele possui as ferramentas adequadas para auxiliar as partes. Ele não vai tomar nenhuma decisão. As pessoas é que vão chegar a uma decisão que atenda aqueles interesses no momento ou não chegar. Ainda tem isso também, pode não se chegar, mas as pessoas precisam estar abertas a experimentar essa oportunidade. Achei interessante você trazer isso, Cláudia, essa questão de pode não chegar. Como eu gosto de falar, a mediação não é milagrosa. Isso. Mas existe uma pesquisa, se não me engano, na França, inclusive, não vou trazer, você saber os dados exatos, mas que mesmo quando a pessoa passa por um procedimento de mediação, mesmo que ela não chegue num acordo no final desse procedimento, muitas vezes, após encerrado o procedimento de mediação, ela, por aquela melhora que houve no diálogo, por aquelas questões reflexivas que ela acabou podendo pensar e avaliar, ela acaba depois fazendo um acordo. Nesse estudo que houve, eles passaram vários casos por mediação, processos judiciais foram para mediação. Desses foi acho que 70% ou 80% que chegaram em um acordo na mediação, mas o restante, os 30%, continuou o processo, né? E passados 6 anos ou 6 meses ou um ano, não me recordo exatamente o período, a equipe entrou novamente em contato com os advogados para saber o que aconteceu. E esses advogados disseram, em 20% ou 25% mais ou menos dos casos, disseram que as partes chegaram a um acordo, mas só chegaram nesse acordo porque passaram pela mediação. Então, é muito interessante, mesmo não tendo um acordo, aquela relação melhora. É como a gente já conversou sobre também, né? Que a mediação, ela preserva as relações. Muitas vezes, não tem como preservar. Acaba se encerrando de uma maneira de uma maneira consensual, mais humanizada. E quando precisa continuar, como é no caso de família, ou no caso de uma parceria comercial, que às vezes é interessante para ambas as empresas que aquela parceria continue, muitas vezes ela sai fortalecida desse procedimento, não é? Porque você esvazia muito daquela emoção que está movendo as partes, né? E a emoção ela só pode ser esvaziada no momento em que você começa a lidar com aqueles elementos que geraram a emoção. Você muitas vezes desconhece. Então a mediação provoca muito isso. Você ter um entendimento daquilo que está gerando essa emoção, que às vezes não é boa, para que você chegue a um denominador comum. Você tem razão, o fato de não chegar a um acordo numa mediação não significa que isso já não tenha trazido excelentes resultados. Por quê? Porque já diminuiu aquela tensão, o que vai facilitar lá na frente um
um acordo, mesmo que seja judicial. Porque as pessoas já tiveram reflexões que até então não tiveram. Então, não tiveram oportunidade ainda de ter, né? Então, o que eu acho que ainda o que falta é um entendimento, como eu falei no início, né? Que não seja só do conceito da mediação, mas do experimentar. Então, experimente a mediação, participe de uma mediação quando você tiver uma situação para resolver. Não precisa ser uma solução, uma situação das piores possíveis, mas experimente, entenda como, na verdade, isso tem um efeito em cada um, né? Interessante, Cláudio. Agora, falando para quem está nos ouvindo aí e que não conhece a mediação ou que conhece muito pouco, que ouviu falar, como que você explicaria para essas pessoas o que é mediação, para que essa pessoa entenda o que é mediação, como que ela processa, quais são as vantagens? O que você teria a dizer para a pessoa que não conhece praticamente nada sobre mediação? Bom, eu acho que o que eu poderia falar, né? Acho que um pouco como ela funciona, né? Então, a mediação, ela é composta necessariamente das partes, né? As partes ali que têm algum conflito, estão vivendo algum conflito. O mediador, ele é uma pessoa escolhida, que é uma pessoa indicada pela Câmara, né? Se houver, normalmente você procura uma Câmara, e aí ela indica um mediador, que naquele momento as duas partes têm que concordar com aquele mediador ali para fazer. Elas têm que se sentir à vontade com aquele profissional que vai fazer a mediação. Ele não precisa ser um advogado, inclusive a gente fala, às vezes é até bom que não seja um advogado militante, né, para ele estar mais despido ali desses conceitos, né, tão jurídicos, mas o interessante é que você pode levar um advogado, ele pode estar presente, até para que você possa consultar em algum tema que surja naquele momento que tenha um aspecto legal. Então você tem a liberdade e o conforto de poder. Ele só não participa diretamente da mediação. E aí você começa a ter, a partir dali, todo um rito, né, de procedimentos que são adotados. Então o mediador, ele vai se dirigir às duas partes, vai pedir para que as pessoas se apresentem, que falem, que contem a sua história que está relacionada com aquele caso, que expliquem. Sempre quando um estiver falando, o outro estará ouvindo. Então o mediador, ele toma muito cuidado com isso também. Se houver necessidade, ele vai ter uma conversa individual com cada um deles, quando ele entende que aquilo talvez possa colaborar, quando muitas vezes a gente pode estar perdendo ali o controle sobre a condução. Essas conversas individualizadas são bons, que a gente chama como rapport, né? Que é uma nomenclatura que a gente utiliza de origem francesa, inclusive. São feitas muitas vezes perguntas que, quando nós recebemos a resposta, nós também parafraseamos, repetimos ali o que foi dito para a gente se certificar, e a outra parte também possa se certificar se o entendimento ficou claro. Técnicas de perguntas abertas, reflexivas, que vão ajudando a pessoa a fazer uma autocrítica de tudo que a levou àquele momento de conflito. Então você perceba, é uma infinidade de possibilidades que surgem naquele momento, naquela mediação, para que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam num ambiente seguro, com uma questão muito importante, a confidencialidade. A mediação, ela é toda baseada na confidencialidade, o que significa tudo que for dito ali não poderá ser usado fora daquela mesa, não poderá ser divulgado fora daquela mesa, o que traz também muita segurança para as empresas, não só para as partes, mas para as empresas que têm uma preocupação muito grande com a sua marca também. Então, assim, eu acho que tem inúmeros benefícios, mas é fundamental que as pessoas tenham oportunidade de conhecer, né, de vivenciar uma mediação, porque assim, o conflito faz parte da nossa vida. Ninguém passa pela vida sem pequenos, médios ou grandes conflitos. E não é nenhuma dessas escalas, elas são eliminadas da nossa vida. Todos nós viveremos pequenos, médios e grandes. Enquanto vivemos. Então, escolha um desses e experimente. O meu convite é: experimente a mediação. Quando você estiver diante de um conflito, de um dilema, experimente.
Nossa, excelente, excelente, Cláudia. Eu acho que as pessoas precisavam começar a experimentar realmente, né? Ver o poder que tem a mediação. Embora em alguns casos não seja possível chegar numa solução, como a gente já colocou, não é porque você vai fazer uma mediação que você vai resolver todos os seus problemas, ela não é milagrosa, mas ao menos você fez essa tentativa para ter a melhor solução possível. Isso você pode ter certeza. Se você conseguiu uma solução na mediação, essa é a melhor solução possível que você poderia ter para aquela questão. Não tenha dúvidas disso, de maneira nenhuma. Se por acaso você não conseguiu isso através da mediação, você pode ainda ter conseguido melhorar o diálogo com aquela parte que você está em conflito, pode ter dado um avanço ou ter estabelecido um diálogo, porque muitas vezes as partes nem têm esse diálogo, né? Pode até ter estabelecido o início de diálogo. De alguma forma você pode ter tido uma melhora. Na pior das hipóteses, o que vai acontecer é você estar onde você estava, né? E isso é num percentual muito pequeno, como a gente já estava dizendo, sim, como todos os números dizem, todas as estatísticas dizem, né? É um percentual muito pequeno, eu acredito que em torno de 20% ou menos, que não tenham benefício, né? Que não consigam realmente fazer uma composição, certo? Perfeito, perfeito. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na questão trabalhista, Cláudia, então, pelo que a gente conversou, retomando um pouquinho esse gancho, porque é dessa área, né, que você atua mais, né? A tua expertise é nessa área. A gente ainda não tem, infelizmente, uma forma do funcionário que ainda não chegou no nível de conflito para virar uma ação judicial, ele ainda gostaria de permanecer na empresa, digamos assim, mas ele está numa situação insuportável, a gente, infelizmente, ainda não tem como fazer o uso desse benefício para essa pessoa. Essa pessoa ainda não tem como, se ela não tiver um superior, um chefe, alguém da empresa, né, acima dela, que seja uma pessoa bem esclarecida e que esteja disposta a colaborar de alguma forma, para, de repente, talvez conseguir ali um procedimento, alguma coisa, alguma assessoria como você oferece também. Então ela não teria, se ela não tiver essa abertura dentro da empresa, ela não teria como fazer uma mediação. Ela teria que, infelizmente, usar os métodos normais, que é ajuizar uma ação, e talvez ajuizando uma ação, então poderia ter uma mediação dependendo do tribunal onde ela esteja. Seria isso? Talvez os caminhos anteriores, como eu falei, é procurar o RH, né, da empresa, levar a questão, mas muitas vezes falta essa segurança, né? Às vezes ela tem insegurança não só de falar com o líder, mas ela tem insegurança de falar com a organização. Essa é a situação mais crítica, né? Muitas vezes a pessoa procura o RH e aí, dependendo da cultura da empresa, de fato vai tratar isso junto ao líder, enfim, tentar compreender o que está acontecendo. Isso em organizações maiores, isso é comum, né? Não precisa chegar necessariamente a uma denúncia no compliance, enfim. Agora, vamos imaginar que a maioria das empresas não são as grandes empresas, né, que têm políticas mais adequadas em relação a isso, mesmo que não adotem a mediação ainda. O que a gente vê são empresas que realmente não dão esse suporte para o profissional e, de fato, ao final de uma relação, a maioria dos casos que são levados para a justiça são situações de insatisfação com a sua liderança. Na maioria das vezes você não está entrando com uma ação contra a empresa, você está entrando contra um CPF. Olha que interessante, muito Isso interessante. Isso aqui é a grande diferença. Então tem empresas que mapeiam, inclusive, em que áreas você tem o maior número de ações trabalhistas, para identificar se muitas vezes aquilo não está ligado à forma como a área é gerida, né? Porque, claro, em empresas muito menores, as pessoas vão para a justiça para buscar os seus direitos básicos, né? Sabe aquela história assim? Não vou te pagar nada, vai buscar teus direitos na justiça. Mas isso, gente, não é o que a gente tem que imaginar como referência. A gente tem que imaginar como referência quem pagou tudo direitinho e mesmo assim ele entra na justiça. Por quê? Pela infelicidade dele, de como ele foi tratado, e aí ele vai procurar item por item daquilo que possa ser uma oportunidade dele dar uma mensagem para aquele que o fez tanto mal, né?
Sim, interessante esse dado que você trouxe, é bem interessante, porque quem está de fora, embora eu seja advogado, mas não sou atuante nessa área, quem está de fora a gente tem uma outra visão, que é mais aquele funcionário que não recebeu seus direitos e tudo mais. Mas eu acho que hoje aumentou bastante essas queixas, né? As queixas não dos direitos financeiros, mas dos direitos como pessoa, como cidadão, do respeito, como, do respeito. Exatamente. Interessante, bem interessante esse dado. Agora, para que vocês que estejam aí nos assistindo, não achem que ficaram assistindo isso daqui e agora não tem nada, né? Não tem solução nenhuma e a gente não tem nada que possa melhorar a sua situação. O que a gente pode trazer, que eu estava até conversando com o Cláudio aqui antes da gente iniciar, é a questão dos relacionamentos, da forma como você se relaciona, da forma da sua comunicação. Então, todos nós, eu falo por mim mesma, né? Todos nós temos o que melhorar sempre na nossa comunicação. E existem várias ferramentas que te auxiliam para isso. E como hoje tudo a gente procura na internet, né? Tem aí uma fonte inesgotável de conhecimento na internet, vocês mesmos podem pesquisar. O nosso instituto também tem um e-book e um curso de comunicação assertiva que serve para todos os tipos de relacionamento, seja para relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento profissional, relacionamento social, onde você aprende a se colocar, a colocar os seus sentimentos, a colocar aquilo que te incomoda, de uma forma que a outra pessoa seja receptiva, né? Que ela consiga te ouvir e que vocês consigam, através de algumas técnicas, chegarem a um consenso, né? Sem ser, se não chegou ainda numa situação mais, como que eu vou dizer, um conflito mais acirrado, né? Que é possível ainda que sem a interferência de um terceiro você consiga chegar a uma solução. Então existem essas técnicas, né? Que também são bases da mediação e são bases de todo o procedimento que a gente está falando. Todo e qualquer procedimento que fala sobre melhorar relacionamentos sempre vão utilizar as mesmas técnicas, às vezes com nomes diferentes, não é verdade? Então, para vocês que estão nos assistindo, essa é uma possibilidade, se dentro da sua empresa ainda não existe esse programa. E também uma sugestão, sugira para o seu chefe, para a sua empresa, para o seu RH, que coloque esse tipo de programa na sua empresa, porque realmente faz toda a diferença, não é, Cláudio? Com certeza, toda a diferença. O mal da humanidade ainda é a comunicação, né? A falha na comunicação e a dificuldade da compreensão de como nós lidamos com outro ser humano. Mas para que a gente possa lidar melhor com outro ser humano, antes a gente precisa se entender melhor como ser humano, né? Exatamente, do autoconhecimento, né? O autoconhecimento faz uma diferença incrível, na verdade. E a gente acaba evoluindo como ser humano, né? Quando a gente se conhece melhor, a gente evolui. E também tem aquela expressão que diz, se melhore que você melhora tudo que está em seu entorno, não é isso? Tem um livro que eu estou lendo agora, que é Conversas Cruciais, né? Que tem uma passagem que é dito o seguinte, não é o outro que causa raiva em mim, sou eu que permito que a raiva surja em mim, né? Exatamente. Tudo que a gente experimenta, que a gente sente, é parte de nós mesmos. É parte de nós. Porque por mais que a outra pessoa nos provoque, né? Exatamente, ou seja desrespeitoso, ou nos agrida verbalmente, quem vai decidir se vai sentir raiva ou não, se vai ser, o que vai sentir é você. E como vai lidar com aquilo, né? Somos nós, né? Exatamente. Se a pessoa tem razão, olha e fala assim, poxa, ela tem razão, preciso melhorar isso. Se a pessoa não tem razão, ela não tem razão, por que eu vou dar bola? Não é? Então, é tudo aquela... Mas é que no dia a dia não é tão simples assim, né? Claro, não né? é tão simples. É claro que não é. Por isso que eu acho que é um exercício contínuo, permanente, né? Que nós precisamos fazer na nossa vida, né? Se a gente for imaginar que a sociedade está cada vez mais adoecida, né? E isso se intensificou muito com a pandemia, nós temos inúmeras oportunidades de tentar melhorar, usar medicamentos mais adequados para melhorar um pouco esse mal todo que a gente percebe, essa intolerância toda que a gente percebe na sociedade. Cada vez maior, né, Cláudio? Cada vez essa maior. Intolerância está cada vez maior, a gente tem que começar a reverter isso, né? Precisamos, né? Porque senão nós vamos nos autodestruir. Com certeza. E uma coisa que nós estávamos conversando um pouquinho antes, é a respeito do que a gente está falando agora, que mesmo esse autoconhecimento, que a gente vai buscar, de como melhorar os relacionamentos, de como melhorar a comunicação, a gente não vai aprender da noite para o dia, a gente não vai ficar ótimo da noite para o dia. Vai
ser um dia atrás do outro, você tentando, você às vezes vai voltar a ser o que você era, às vezes vai explodir, mas devagar você vai colocando isso na sua vida e você vai conseguindo paulatinamente mudar a sua maneira de se comunicar. E a hora que você perceber, os seus relacionamentos melhoraram muito. Por quê? Porque você melhorou a sua forma de se comunicar. Eu ainda tô nesse processo, tá, gente? Eu acho que todo mundo... A maioria de nós. Né? Todo mundo todos tá nesse nós processo. Temos alguns mais evoluídos, outros menos, exato. mas todos nós estamos, né? Então é isso. Se vocês gostaram, deixem o seu like, nos sigam no canal que a gente está sempre trazendo novidades. Se gostaram também do projeto do Cláudio, apresentem para a empresa de vocês, que eu acho que é muito válido. Se todas as empresas tivessem esse espaço, a situação do trabalhador, do ser humano como funcionário seria muito diferente, não é, Cláudio? Então, e deixem suas sugestões, façam suas críticas, a gente está aqui e quer ouvir vocês, tá ok? Muito obrigado, obrigada. Ana, muito obrigado a todos.